Visite gospelmais.com.br para mais notícias gospel atualizada. Mas novamente Moisés intercedeu em favor deles, para que lhes perdoasse, sob a alegação que não deveriam ser destruídos por causa do pecado de um só homem, v 22. As massas, muitas vezes são dadas a seguir ignorante e impensadamente as bandeiras de promessas que algumas lideranças desviadas lhes apresentam. Respeito. A narrativa que encontramos no 16º capítulo do livro de Números sobre a rebelião de Coré, Datã e Abiram, talvez seja o maior exemplo que temos na Bíblia quanto ao ensino do princípio relativo ao respeito às autoridades que são constituídas por Deus. Estas autoridades são constituídas para o nosso próprio bem, e, portanto, quando nos opomos a elas estamos resistindo ao próprio Deus, e nos privando de um viver abençoado, por não honrarmos e termos em alta estima aqueles que Ele chama para gastarem as suas vidas para intercederem por nós, para nos ensinarem a andar nos seus caminhos, e que são levantados como modelos de vida e de fé que devemos imitar. Muito desta resistência às autoridades constituídas por Deus é motivada por inveja, por cobiça e por outros sentimentos malignos que não provêm de modo algum daquilo que é devido à santidade e a uma vida verdadeiramente piedosa. Deus fizera a seleção e confirmação do seu escolhido de um modo excepcional, pois eliminou todos aqueles que não deveriam assumir o sacerdócio, consumindo-os com o fogo, em razão de terem feito aquilo que não lhes era lícito fazerem, e que não temerão sequer fazer, isto é, queimar incenso, função exclusiva dos sacerdotes, e eles descaradamente se apresentaram para fazer o que não deveriam de modo nenhum fazer. Sempre que alguém tentar usurpar a função que foi designada por Deus a outro, esta pessoa terá que arcar com as consequências da sua presunção. Deus revelou que é um fogo consumidor, que queima toda a rebelião que se levante contra a sua vontade. Por influência destes líderes a insatisfação de toda a congregação foi revelada e manifestada, pois a causa deles era também a sua, porque queriam liberdade para fazerem o que era da própria vontade, contra a ordenança expressa de Deus para eles de que deveriam lembrar de todos os mandamentos do Senhor, e os observarem, para que não se deixassem arrastar pela infidelidade dos seus corações ou pela sua vista, como antes o faziam, conforme está registrado no final do 15º capítulo de Números. Havia, portanto, uma batalha declarada da parte de Deus contra eles, da sua santidade contra a carnalidade dos israelitas. A luta do espírito contra a carne estava aqui bem representada. Eles deveriam acender incensários diante do Senhor no tabernáculo, e Deus indicaria a quem escolheria dentre eles. Após tê-los repreendido pelo fato de estarem buscando o sacerdócio, rebelando-se contra a vontade de Deus e contra Arão, mandou chamar Datã e Abiram, mas estes se recusaram a ir ter com ele, e disseram que lhes havia feito retornar de uma terra que manava leite e mel para matá-los no deserto, e assim contestaram com que direito Moisés queria se fazer príncipe sobre eles. E disseram ainda expressamente o seguinte: ademais, não nos introduziste em uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança, porventura cegarás os olhos a estes homens.